Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre os possíveis passos a seguir pelas Forças Armadas em caso de intervenção militar no nosso país. Não se esqueçam de conferir as novidades da loja. Ao mesmo tempo em que você adquire produtos de qualidade, estará ajudando a manter vivo o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link está aqui na descrição. Primeiro e mais importante de tudo, quero esclarecer que o objetivo desse vídeo não é o de debater a nível político as recentes declarações dadas pelo general Antônio Hamilton Mourão, que já há bastante tempo vem defendendo publicamente uma intervenção militar no Brasil. Por conta dessas declarações, o general Mourão foi afastado em 2015 do Comando Militar do Sul e transferido para um cargo burocrático na Secretaria de Economia e Finanças do Exército. Mas isso não foi suficiente para o calar e, recentemente, no dia 15 de setembro, o general Mourão voltou a falar sobre a possibilidade de uma intervenção militar, dessa vez durante uma palestra numa loja maçônica em Brasília. Resumindo a conversa, ele disse que se os três poderes não resolverem os problemas graves do país, então as Forças Armadas poderão ter de intervir, e que essa intervenção não será fácil e que trará problemas, mas não chegou a dar detalhes sobre que problemas seriam esses. Dito isso, e deixando mais uma vez bem claro que a discussão aqui não irá orbitar o aspecto político, na prática, se os militares resolverem intervir, como é que isso se processaria? Como devem imaginar, uma intervenção militar, seja no Brasil ou em qualquer outro país, não é algo fácil ou indolor. É preciso haver um grande entendimento entre os comandantes militares para evitar o surgimento de facções contra e a favor da intervenção. Se isso não for feito, há o sério risco de ter início uma guerra civil, já que por motivos óbvios, o governo civil não tem interesse em abandonar a sua posição de liderança. Uma guerra civil é, obviamente, um dos efeitos colaterais mais temíveis de uma intervenção militar. Por isso, é importante que uma iniciativa desse tipo parta o mais de cima possível na hierarquia das Forças Armadas, e não a partir de comandantes de unidades dispersas pelo território nacional. É importante frisar aqui que é difícil prever como ocorreria uma intervenção militar hoje no Brasil, tendo apenas por base a experiência de 1964, já que naquela época amplos setores da sociedade pediam abertamente a queda do presidente João Goulart. Praticamente todos os grandes jornais brasileiros defendiam a deposição do presidente, como por exemplo o Jornal do Brasil e principalmente o jornal O Globo. Algo que hoje em dia não acontece, com alguns setores da nossa sociedade defendendo a continuidade do atual regime, o que aumentaria o risco que já referi aqui de um impasse que poderia facilmente escalar para troca de tiros entre facções rivais. Em 1964, nem todos os militares estavam alinhados no movimento para derrubar o governo de Goulart, e foi graças às negociações do general Médici que a situação não descambou para a guerra, já que o general Amaury Cruel, na época comandante do 2º Exército, estava marchando à frente das suas tropas em direção ao Rio de Janeiro para colocar um fim no movimento intervencionista, com ordens claras e inequívocas para usar a força se necessário, e isso só não aconteceu graças a longas negociações. Por isso, se mesmo em 1964, quando grande parte da sociedade apoiava abertamente a queda do governo, não havia uma união das tropas desde o princípio, hoje, em 2017, quando há setores que defendem a continuidade do atual regime, não se pode, obviamente, esperar por uma sintonia perfeita a esse nível. Por isso, o risco de haver choques entre generais e unidades que apoiam a intervenção e outros que não apoiam a intervenção é muito grande e não pode ser ignorado. Ok, mas e se houver de fato esse entendimento e as Forças Armadas avançarem em conjunto, o que elas farão num primeiro momento? Tendo por base o que aconteceu em 1964,
muito provavelmente o exército irá assumir posições de combate nas principais capitais e cidades brasileiras, e principalmente em Brasília, a sede do governo central. Os principais locais serão os centros das cidades, as rodoviárias, os aeroportos, as prefeituras, os fóruns e as universidades. Partindo do princípio de que todos os comandantes estão de acordo, essa fase poderá decorrer sem grandes incidentes, mas se houver algum desacordo, os conflitos poderão começar logo nessa etapa inicial. Nessa fase, os militares tentarão negociar a saída do presidente do seu cargo, algo que pode ser fácil se houver de fato uma união entre os comandantes, ou muito difícil se houver comandantes apoiando a permanência do presidente no governo. Como é óbvio, o presidente dará ordens para que o exército ataque e sufoque a intervenção, e a resposta que o exército dará a essa ordem irá ditar o que acontecerá nas horas e dias seguintes. No extremo, o presidente pode ser deposto à força e preso, ou pode fugir para algum estado cujo governador ainda tenha o controle completo das suas tropas. E por falar em prisão, nessa fase muitos políticos, senadores e governadores seriam presos, tal como aconteceu em 1964, bem como figuras públicas contrárias à intervenção, como juristas, advogados e professores. Para permitir essas prisões, os militares terão que impor uma espécie de lei marcial, revogando uma série de direitos civis, como por exemplo o habeas corpus. Sem o habeas corpus, uma pessoa pode ser presa e mantida presa por tempo indeterminado, mesmo sem uma acusação formal. Nessa primeira fase, com os militares temendo um levante popular ou o início de revoltas em certas partes do país, provavelmente eles teriam que agir de forma um pouco mais dura, através, por exemplo, da proibição de reuniões, aglomerações e na dispersão de manifestações anti-intervenção. Nessa fase inicial, inevitavelmente acabaria por ser imposto algum tipo de censura, justamente para evitar a disseminação de mensagens incitando o levante popular contra a intervenção, o que poderia levar ao encerramento temporário de certos meios de comunicação que hoje consideramos quase sagrados, como por exemplo o Facebook, o YouTube, o Twitter e o Instagram. É claro que é impossível dizer que é exatamente assim que o processo irá transcorrer, até porque o nível das medidas dependerá justamente do apoio que a intervenção receber da população. Se a resposta for muito positiva, muito provavelmente essas medidas seriam de curta duração, mas se os militares forem confrontados com regiões inteiras contrárias à intervenção, ou se outros comandantes militares continuarem firmes ao lado do atual governo, então é de se prever que essas medidas de controle e censura sejam mais incisivas e prolongadas. Não podemos nos esquecer que existem ainda regiões no país que defendem e apoiam abertamente o atual e o anterior governo, e os militares, para evitar que essas partes do país afetem regiões mais calmas e, por assim dizer, mais obedientes, podem, de fato, impor medidas de censura como as que referi aqui. Mas é aquela coisa, tudo vai depender. Não há um manual que diz como um militar deve proceder diante de uma intervenção militar. A coisa pode correr muito bem, o governo é deposto e em poucas semanas a vida começa a voltar à normalidade. Ou pode arrebentar mesmo uma guerra civil, principalmente tendo em vista a atual realidade brasileira bastante polarizada. É preciso entender que uma intervenção militar é um ato ilegal e que vai contra a Constituição, ou seja, os militares que participam de algo assim sabem que se a intervenção não der certo, eles serão exonerados e presos. Por isso, uma intervenção é algo que nenhum militar faz de espírito leve. Nos tempos que correm, com praticamente todos os políticos de topo envolvidos em grandes esquemas podres de corrupção, com denúncias aparecendo praticamente todos os dias e com descasos terríveis em todas as áreas, seja na educação, na saúde e também na segurança pública, é natural que muitas pessoas procurem alternativas de governação para a solução desses e de outros problemas. Mas temos que entender que não há um passo a passo para uma situação como essa, e que assim como pode correr tudo muito bem, pode também correr tudo muito, mas mesmo muito mal. É importante lembrar, mais uma vez,
que a sociedade de hoje não é a mesma de 1964, com o Brasil de hoje muito mais polarizado e dividido. Por isso, é muito pouco provável que aquilo que aconteceu em 1964 volte a acontecer hoje em 2017. Não digo com relação a uma intervenção militar, que é algo que pode acontecer em qualquer lugar, mas sim com relação à forma como as coisas aconteceram em 1964, com a situação ficando controlada em pouco tempo e sem rixas internas entre os comandantes militares. Como o próprio general Mourão referiu na sua palestra no Templo Maçônico de Brasília, se a intervenção acontecer, ela não será fácil e haverá problemas. Como vocês repararam, o vídeo não se focou nos aspectos políticos de uma suposta intervenção militar, mas sim nos aspectos mais práticos. Por isso, se quiserem debater os aspectos políticos que um evento desse tipo teria sobre o nosso país, por favor, procurem canais no YouTube mais dedicados à política. E vamos orientar os comentários aqui ao propósito real do vídeo, que é a discussão de questões de ordem mais prática. E já sabem, tanto nos comentários como na vida, boa educação e bom senso sempre!